Bom, estamos ao vivo aí e sem mais delongas, vocês estão vendo aí que o Ciro está fazendo agora esse lance de React, né? Porque React é a parada do momento. E como ele não é bobo nem nada, tá aí já forte na campanha digital já tem um tempo, inclusive de todos os candidatos, é o que está mais ativo nas redes sociais. Enfim, tá fazendo esses Reacts agora. E, porra, esse aqui é o melhor de todos, né? Dos que ele fez até agora é React do Lula. Já fez do Bolsonaro. Então agora vamos ao React do Lula. Ciro fazendo um react do Lula e suas contradições. Vamos nessa. React com Lula. Deixa eu dizer de novo para todo mundo que está me ouvindo. Eu sou uma pessoa bem-humorada, embora eu ache que a questão do Brasil seja muito séria. E a questão do Brasil é tão séria e tão grave que nós não vamos sair dela sem um amplo e generoso debate de todo mundo com todo mundo. Deixa eu explicar por quê. Porque faz 30 anos que o Brasil tem o mesmo modelo econômico, o câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, agravado mais recentemente com teto de gastos. E o mesmo modelo de governança política. A corrupção, a fisiologia, o clientelismo levado ao centro do modelo de poder, desde o Collor, que governou com essa gente, até o Bolsonaro, que está governando com essa mesma gente, né, e está desmoralizado. O Lula permaneceu com essa mesma gente. É uma coisa chocante. O Valdemar Costa Neto, que é o diretor, o presidente do partido do Bolsonaro, foi preso no Mensalão porque o Lula deu o DENIT para ele roubar. Ele foi preso, pagou uma cana pesada. E aí, né, eu quero, com todo respeito, pedir, suplicar, em nome do povo brasileiro, em nome do futuro do nosso país, que a gente ajude o nosso povo a entender as causas do problema. Por que o salário estava com o menor poder de compra, o salário mínimo dos últimos 16 anos? Por que o desemprego aloprou? Por que a informalidade hoje domina a maioria da força de trabalho do Brasil? Por que a violência campeia impune pelas periferias das cidades grandes, médias e pequenas do Brasil e não se muda absolutamente nada, não se faz um debate sobre as coisas? Esse debate é necessário, eu vou explicar de novo e eu vou continuar com toda a humildade pedindo: Lula, vamos debater. Bolsonaro, vamos debater. Né? Moro, vamos debater. E todos os outros que já, inclusive com quem eu já debati. Por quê? Porque ganhar a eleição, um de nós vai ganhar. Porém, não adianta nada ganhar a eleição e chegar lá e se desmoralizar e destruir a confiança do povo na democracia. Por isso é que eu estou fazendo essa coisa bem-humorada, que é uma espécie de forçar a mão para o debate. Eu quero dizer que cada uma das minhas providências, meus argumentos aqui, estão à disposição do Lula, por exemplo, que vai ser o react de hoje, para ele, se quiser, mandar uma gravação, me chamar para debater. Eu topo ir lá no Instituto Lula, não tem problema. Eu conheço o Lula e tenho um respeito por ele faz muitos anos. Bom, eu vou mostrar aqui algumas contradições muito graves. E volto a dizer, não é para mostrar contradição por ela mesma, é que o Brasil não aguenta mais isso. E essas contradições agora estão muito mais evidentes do que nunca. Deixa eu mostrar esse primeiro vídeo aqui. Eu aprendi que a coisa mais... Bom, vamos lá, vai começar, né? Então, estamos vendo aí o react do Ciro, que agora ele virou streamer reacteiro, e começou aí a fazer o react do Lula. Ele vai falar aí das contradições do Lula. Então, se você está chegando nesse vídeo agora, provavelmente é porque você ou gosta do Ciro ou gosta do Lula. Ou você odeia os dois, né? Porque nesse Brasil de hoje em dia, a gente trabalha ainda nos extremos, né? Ainda estamos polarizados. Não vamos entrar em detalhe disso, mas vamos lá, pô. Vamos ver aí o Ciro reagindo ao Lula. Fácil e mais barata no governo é cuidar dos pobres. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. O que é tudo. Dá uma paradinha, por favor. Dá uma paradinha. Isso daqui é uma premissa ideológica daquilo que eu estou tentando denunciar. O Lula está dizendo que os pobres se contentam com pouco, que as pessoas pobres aceitam apenas aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Meu irmão, eis a premissa ideológica gravissimamente equivocada da rendição do PT ao neoliberalismo e às políticas sociais compensatórias. Evidentemente que se você não tem nada, o pouco que você recebe, a migalha que você recebe, gera gratidão, gera reconhecimento numa gente tão boa e tão sofrida quanto a nossa. Mas o que bota a gente para frente, uma nação para frente, é o trabalho decentemente remunerado.
E o trabalho, para ser decentemente remunerado, exige uma educação pública de qualidade, que exige uma mudança no salário dos professores, uma requalificação de todo o aparato produtivo do Brasil. O que bota uma comunidade para frente é ter a saúde garantindo com a sofisticação necessária. Bom, ele já começou aí atacando o Lula, falando que o Lula diz aí, né, que pobre aceita pouco, que pobre aceita qualquer coisa aí, já fica feliz, entendeu? O pobre não precisa de muito, porque o Lula disse que o pobre não custa muito, né? Não custa muito em sentido de orçamento, no sentido de, sei lá, programa social, alguma coisa que o governo vai fazer. O povo pobre, ele não custa muito, comparado, por exemplo, sei lá, ao que a gente paga de juros para banqueiros, caralho. Certamente o Lula falou nesse sentido, mas aí o Ciro aproveita para interpretar essa fala do Lula a partir de um aspecto mais de percepção, né? Tipo assim, que tipo de visão que o Lula, que tipo de valor que o Lula tem, de visão que ele tem sobre o povo dentro da política. É mais ou menos isso aí que o Ciro está abordando. Aí o resto aí é a parte do discurso, dele falar dos problemas e das soluções. Mas o foco é esse, é atacar essa percepção que o Lula, segundo o Ciro, transmite, falando que o povo aceita qualquer coisa aí, dá uma migalha aí que tá tudo certo. A prevenção e o tratamento das grandes e graves tragédias, estamos vendo aí a pandemia. Mas o emprego é fundamental. Então, sobrevivência, aí está a grande questão. Continua, diretor. Cuidado, rico, porque o rico custa caro, é mal agradecido e é... Dá uma paradinha aqui. Aqui tem duas coisas que eu considero muito graves e que eu quero levar esse debate para o povo brasileiro. Não é para me vingar de nada. Eu ajudei a vida inteira, tudo que eu pude fazer pelo Brasil eu fiz, pouco importa quem estivesse no governo. Quem me acompanha sabe disso. Mas veja, a alienação com que um homem que já governou o país, né, por 4 mandatos, dando as cartas, ele pessoalmente, depois mandando e desmandando no governo da Dilma, eu não esquecerei jamais, nem deixarei ninguém esquecer que ele queria assumir o ministério, né, da Dilma, destruindo praticamente a autoridade da Dilma. Eu protestei naquela época. Pois bem, olha o que o Lula está dizendo. Os ricos são mal agradecidos, eles são difíceis de cuidar. Eu vou dar o número para vocês. A petezada vem com toda a violência porque está proibido discutir coisas no Brasil, mas eles não vão fazer isso, porque aqui, ainda que serenamente, eu vou falar a verdade, doa em quem doer. Eu fiz um cálculo com números oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. Durante o período em que o Lula mandou no Brasil, ele está zangado com os ricos, porque ele passou para os ricos, via juro para banco, 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais. Você está me entendendo? 4 trilhões e 88 bilhões de reais foi o que o Lula tirou dos cofres públicos e repassou para meia dúzia dos barões do sistema financeiro brasileiro. No mesmo período... Essa aí é foda, essa aí não tem jeito. Essa aí os petistas ficam loucos. Por quê? Porque é verdade, né? Porra, não tem jeito, irmão. Porra, vai falar de governo Lula, você tem que falar que foi o governo. Que ele, o Lula mesmo diz isso, tá ligado? Com um certo, tipo, até sentimento de, porra, sacanagem, galera. Eu fui o que dei mais lucro aí pros bancos, pras grandes empresas. Nos bancos nunca lucraram tanto quanto no meu governo. Porque, enfim, porque ele não bateu de frente, né, com os privilégios rentistas, bancários, etc. E é isso. A herança é essa. A gente deu bilhões e bilhões, aí os números específicos aí o Ciro tem de cor. Mas a verdade, como diria MD Chef, a verdade é essa. O Lula foi o que mais deu lucro para os bancos e que menos bateu de frente aí com o sistema financeiro e etc. para se manter no poder. Aí as razões, a discussão de governabilidade, etc, etc, aí é outra discussão. Os fatos são os fatos. O Lula transferiu para os pobres, para a esmagadora maioria de pobres do Brasil, 332 bilhões com B de bola de reais na somatória das políticas sociais compensatórias. Está entendendo? 4 trilhões e 88 bilhões para os ricos, 332 bilhões para os pobres. Então, é isso, números.
4 trilhões ricos, 300 bilhões pobres. O que o Ciro quer dizer com isso? Quer dizer que o discurso do PT, do Lula, né, de redução da desigualdade social, é mais um discurso do que realmente uma prática política, né? Porque, no final das contas, o que interessa é quanto que do orçamento aí você está destinando para aquela classe que você diz defender e quanto está destinando para aquela outra classe que está dizendo que está combatendo, né? Enfim, política é isso. Política é basicamente redistribuição de recursos, né? Como é que a gente vai redistribuir os recursos? Então, o que difere aí uma esquerda de uma direita é basicamente isso, né? Para onde vai o dinheiro? Então, o Ciro está deixando aí claro para onde foi o dinheiro no governo do Lula. E aí fica aquela questão, para a gente respeitar o nosso povo, para a gente ter sensibilidade com o nosso povo. Porque nunca ninguém fez nada pelos pobres, esse pouco que o Lula fez pareceu muito. Porém, como todo mundo, desde Pedro Álvares Cabral, com poucas exceções, Getúlio Vargas, Itamar Franco, sempre fez no Brasil pelos ricos, o fato de uma liderança que se diz de esquerda, que empatou o debate brasileiro, que introduziu entre nós o neoliberalismo com essa cara caridosa das políticas sociais compensatórias, ter feito também exorbitantemente pelos ricos, pareceu normal. É isso que não é normal, meu irmão. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. O que é duro é cuidar do rico, porque o rico custa caro, é mal agradecido e o que dá trabalho é cuidar de rico mesmo, cara. O que ele falou aí não tá errado, né? O rico, ele, quer sempre mais, tá ligado? Ainda mais as nossas elites, né? Predatórias do jeito que são. Nunca é o suficiente. Nunca vai ser o suficiente para essa galera. Então, é isso. A verdade também é essa. Mas veja, o Lula acaba de falar um disparate em que ele, na prática, confessa, não é, de que o sistema é pró-rico e que os pobres são compensados apenas com o mínimo necessário e que são muito agradecidos, ou seja, são passivos, aceitam essa contradição. E há um aplauso absolutamente entusiasmado. Claro que o Lula tem um grande carisma, é muito charmoso, é um camarada que fala as coisas, mas a sociedade brasileira precisa parar um pouquinho para pensar, especialmente os intelectuais, os artistas, sabe, os cientistas, as pessoas que que tiveram oportunidade, não podem bater palma de forma tão acrítica, tão despolitizada, tão desideologizada, para um disparate que é um resumo daquilo que eu estou tentando falar. No Brasil não aguenta mais, sabe? Política social compensatória, migalha para os pobres e a substância do modelo econômico transferindo renda para quem especula e não produz, e o país indo para o brejo como nação. Mas vamos ver o próximo vídeo. O problema não é taxar as grandes fortunas, porque você pode taxar as grandes fortunas e elas voarem para outro país. Eu lembro que a França taxou as grandes fortunas e muitos empresários foram embora. Veja. Essa é foda. Taxar grandes fortunas é a bandeira histórica ali da esquerda, de toda a esquerda, né? Mas muito mais da esquerda mais radical, que enxerga a questão de metade do orçamento está indo para juros, pagamento de juros da enrolagem da dívida, e é isso. Enquanto as grandes fortunas aí não são taxadas, e os ultra ricos no Brasil não pagam imposto de jatinho, etc, etc, e acumulam essa riqueza absurda, né, que faz do Brasil hoje um celeiro de novos milionários e principalmente bilionários. Porque o bilionário, meu amigo, é o resultado de um sistema altamente concentrador de renda que, por sua vez, vai transformar a realidade social num caos de desigualdade, que é o Brasil, né? O Brasil tem 5 famílias aí que tem a mesma quantidade de dinheiro dos outros 100 milhões mais pobres. Então, é uma conta tão absurda que não dá nem para a gente conceber. Mas é isso. Veja, Lula, os seus assessores estão lhe desorientando, não é? Quando a França, isoladamente, fez um tributo com alíquota alta sobre os grandes patrimônios, pessoa física, evidentemente você tem essa notícia. Essa notícia por quê? Porque você sai da França a pé para Luxemburgo, sai da França a pé para a Bélgica, sai da França a pé para a Itália, porque ali é muito perto, é muito simples de fazer.
Quando a região do euro se estabeleceu, já não é mais verdade isso. Só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar, e você, Lula, com um discurso de esquerda, o PT, em todas as suas campanhas, e em todas as campanhas da Dilma, quem duvidar, por favor, vá no Google, você prometeu fazer a taxação das grandes fortunas. Eu vou cobrar a alíquota de 0,5% a 1,5% nos patrimônios acima de 20 milhões de reais, e isso vem casado com uma regulação mais austera da conta de capital brasileira, para acabar com essa farra de hoje. 240 bilhões de dólares de brasileiros e ricos estão em paraísos fiscais, enquanto a nossa moeda se desvaloriza e é submetida à inflação pesada. Aliás, como aquele que comandou a economia do governo do Lula, o Meirelles, e agora aquele que comanda a economia do Bolsonaro, tem o seu patrimônio em paraísos fiscais. Só no Brasil, eu rio para não chorar, a autoridade encarregada de não deixar a moeda se desvalorizar e de cobrar os impostos acaba guardando o seu fora do país, deixando que a moeda nacional mique apenas para a classe média e para o povo trabalhador e para o mundo da produção. Solta o próximo vídeo. Enfim, só para finalizar ali a questão da taxação das grandes fortunas, realmente é foda ouvir o Lula falar hoje em dia que não, esse negócio de taxar grandes fortunas, não sei o que lá. Cara, é um balde de água fria, tá ligado? Em toda a militância aí da esquerda que, historicamente, porra, tá insistindo nisso, que é um bagulho básico, né? Como, porra, o Ciro falou aí, não é mentira. É só o Brasil, tá ligado? E a Estônia, que não cobram de lucros e dividendos das empresas, e taxação de grandes fortunas aqui no Brasil é 4%. O teto é de 8%, segundo a Constituição, Não, 4%? É de 4% a 8%. São Paulo cobra 4%, 8%. Enfim, rico no Brasil não paga porra nenhuma. Estados Unidos os caras pagam 25%, 30%, 40%, às vezes 50%. Então, é isso. Se a gente quiser só ficar igual ao resto das economias capitalistas, esse é o básico, é o basicão do capitalismo. Isso não é comunismo, isso não é socialismo, isso não é porra nenhuma. Isso é o basicão, é o pacote, porra, basic do capitalismo. Esse tipo de cobrança de imposto. Aí o Lula falar, porra, não tem que fazer isso aqui, porra, aí é foda. Aí, Lula, essa aí não dá pra te defender, não. Eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Veja, eu consigo... Rapidão, Ciro, só falar uma parada. Pô, isso aí pegou mal a beça, cara. Isso aí se qualquer pessoa falasse isso, pô, graças a Deus que o corona... Qualquer coisa que viesse após isso, não, tá ligado? Não pega bem. Não é legal. Então isso aí foi um ato falho, certamente foi um ato falho. O Lula, porra, não é idiota. Mas não dá, galera, tá ligado? A gente tem que, porra, não é tudo que a gente pega lá e assina embaixo, mano. Porra, não dá. Tem que criticar até pra, porra, melhorar, tá ligado? Melhora no próximo. A gente sabe que tu não quis dizer uma merda dessa, mas o fato é que você disse, tá ligado? Então, é isso, mano. Pede desculpa, fala, pô, equivoquei, expressei mal e tal. Agora esse negócio de ficar, tipo assim, não, porque... Calma, galera. Calma, respira. A gente não precisa sair, tá ligado? Defendendo tudo, não, cara. Calma. Considero isso muito grave e eu trouxe para cá não para revelar um ato falho do Lula, mas para mostrar que na psicologia dele, quando ele está zangado, quando ele está com raiva, como ele está aí, tomado de mágoa e de ódio, com vontade de se vingar, ele deixa sair aquilo que está no imaginário dele e que foi a conduta, foi a energia que conduziu a posição dele em 2018. É a história do quanto pior, melhor. Se você tiver ouvido bem, eu vou pedir ao diretor para repetir. Ele diz que essa tragédia que entre nós matou quase 650 mil pessoas, ainda bem que aconteceu para dar uma lição nas pessoas que enfim, fazem a crítica do Estado. Sendo que isso no Lula não é verdade.
Deixa eu dizer para vocês, sabe essa política de preço da Petrobras? Ô Lula, nós vamos precisar debater isso. Você agora, felizmente, deu uma declaração denunciando a política de preço da Petrobras. Eu atribuo a mim ter forçado a mão para você finalmente dar uma opinião sobre os grandes dramas do Brasil, que é ganhar só na lambança. Mas, Lula, sabe qual é a razão deles terem praticado, estarem praticando essa política de preço na Petrobras? É que eles acham que a Petrobras tem que ter uma governança corporativa que homenageie o capital privado. E você, Lula, foi o cara que fez a maior privatização de capital da Petrobras da história da Petrobras. Eu vou mostrar para as pessoas aqui, né, logo mais, nesse debate sem debater, que é lamentável, estou convidando para debater, que você foi a Nova York e fez a maior capitalização da história do capitalismo mundial. Sabe o que é capitalização? Vender o patrimônio da Petrobras para estrangeiros e para os banqueiros brasileiros que se apresentaram lá. E aí é justo, do ponto de vista deles, que eles venham querer ganhar dinheiro. E agora, você que produziu, junto com o Fernando Henrique, este monstrengo, que é entregar o capital da Petrobras, não o votante, mas o capital para o acionista minoritário, o acionista minoritário quer que a Petrobras otimize o lucro, ainda que seja esfolando o povo brasileiro, destruindo a condição da dona de casa pagar gás de cozinha, do taxista pagar gasolina, do motorista de aplicativo pagar gasolina e do caminhoneiro não é se esfolando para pagar um diesel em dólar quando todo mundo recebe em real. Aí é foda, né? Bater na Petrobras, bater no Lula através da Petrobras é foda, porque o Lula entrou aí para a história do seu governo como um cara aí que foi a descoberta do pré-sal, né? Vocês lembram? Pré-sal, aí ficou aquela coisa toda, aquela euforia. Agora a gente vai ser autônomo e os caralho. E começou a ter um desenvolvimento muito grande de refinaria, de novos poços, de novas paradas, a Petrobras voando, ganhando prêmio de pesquisa, de extração em águas profundas, os caralho. Isso foi, não tem jeito. Isso foi na conta do Lula, a indústria naval explodindo, navio pra caralho, offshore, enfim, mas acabou. Acabou porque veio a crise aí. E essa política de preços, aí já não dá para jogar na conta do Lula, né, Ciro? Mas a política de preços, ela mudou, ela dolarizou a partir do Temer, né? Que foi aí um dos projetos, um dos objetivos do golpe, né? Que era entregar nossas reservas a preço de banana e também fazer com que a Petrobras se tornasse o que você falou, que é isso aí, tá perfeito, que é essa empresa feita para acionista rico, banqueiro, mega investidor, ganhar e que se foda, tá ligado? Que se foda o mercado consumidor brasileiro. Que o seu José precisa botar diesel no caminhão, que, a Mariazinha precisa botar gasolina, que se foda, Quem tem dinheiro paga, não é isso? Tá vendo algum rico reclamar que a gasolina tá 7, 8 reais no Brasil? Claro que não, O nego vai lá e abastece, irmão. O nego não olha preço dessas coisas, não. Entendeu? Foram pra rua aí contra a Dilma porque tava 3 reais a gasolina. Agora tá 7, 8 e ninguém vai. Nem faz adesivo lá do Bolsonaro de 4, tomando bombada no rabo. Enfim, é isso. Volta o vídeo aí, por favor. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem... Para. Vocês ouviram? Eu vou repetir de novo. Isso aqui é o documento do quanto pior, melhor, porque, infelizmente, o Lula tomou-se desse ódio. E quando ele decidiu mentir para a população de que era candidato a presidente sem poder, lá em 2018, e depois, sabendo que o Haddad perdia, lançou o Haddad, era o quanto pior, melhor. E eu que conheço bem o Lula, por isso que ele corre de mim do debate, como o diabo foge da cruz, o Lula não tem como explicar. Lá no colégio eleitoral, que todos os democratas somos lá no colégio eleitoral, que era um instrumento da ditadura, para abreviar o fim da ditadura, elegendo o Tancredo, o Lula ficou contra. Pelo gosto do Lula, o Maluf tinha ganho a eleição para tudo, quanto pior, melhor, e ele chegar antes. Depois, nas primeiras eleições diretas do Brasil, o Lula era o único que perdia para o Collor. Fica agora exigindo de todo mundo que a gente esqueça tudo, que todo mundo tem que ficar com ele, primeiro e único, sem proposta, praticando as maiores contradições ideológicas, morais, absoluta falta de escrúpulo. Pois bem, lá atrás, o único que perdia para o Collor,
quem quiser fazer história, por favor, meu irmão, pesquise. Era o Lula. O Covas ganhava do Collor, o Brizola ganhava do Collor, o Lula se impôs, nós todos o ajudamos no segundo turno e o país engoliu a tragédia que foi o governo Collor. E de lá para cá a gente vem desarrumado. O Lula ficou contra o Plano Real, porque a inflação explosiva no Brasil ajudava ao discurso simplório, tal quanto pior, melhor. O Lula pediu impeachment do Itamar e sabotou dramaticamente, como está sabotando o impeachment do Bolsonaro. Percebe? Todos nós fomos deixando para lá, mas há uma hora, meu irmão, minha irmã, tudo bem, eu sei que ele tem aí 25%, 30% do povo que é fanático, que ele pode fazer a loucura que quiser, mas o mal que esse homem tem feito ao Brasil já passa o bem que ele fez num período curto ali, em que ele explorou os preços explosivos dos produtos tradicionais brasileiros, expandiu o crédito, melhorou o poder de compra do salário mínimo, não é? E mandou o povo ao crediário. Isso tudo virou essa grande ressaca da maior crise econômica que o Brasil já viveu, que foi produzida lá, por ele, pela falta de política dele e pela governança política que deu centralidade à ladroeira e à corrupção. Vamos adiante, por favor. Quando eu vejo... Esse discurso do Ciro está muito afiado, né? De apontar as contradições do Lula, e falar de moralidade, fala das contradições econômicas e tudo mais. A parte da moralidade, porra, eu passo batido, porque falar de moralidade... A moralidade dentro da política é diferente da moralidade individual. Não que também valha tudo e, tipo, não, os fins justificam os meios e Maquiavel na veia, não é isso. Mas, a moral pública ela é diferente da moral individual, né? Então, assim, essas picuinhas, esses entraves, entreveros aí mais pessoais e tudo mais, eu ignoro. A minha parte mesmo o foco é a questão econômica. E nisso aí o Ciro realmente tem as críticas desafiadas, porque é aquilo. É número, são fatos, enfim, fatos que falam por si só. Sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Bom, isso aí já não precisa mais comentar, mas vocês vão ver que não é um acidente, não é um ato falho. Vejam o próximo vídeo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España, y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Olha, eu não posso... Só um minutinho. Trata-se aqui de um olhar sobre a concepção que o Lula tem, não é, de democracia versus autoritarismo. E isso é uma coisa que também não dá mais para a gente fazer de conta que não está. Então o Lula está simplesmente dizendo, numa entrevista a um órgão de imprensa estrangeiro, que a Angela Merkel, que foi sucessivamente reeleita, porque lá é primeiro-ministro, e as pessoas não têm mandato, reeleição uma vez só. Ela foi sucessivamente reeleita deputada e sucessivamente compôs maioria para fazer o gabinete. E aqui para nós, foi a maior estadista, né, dessa primeira etapa do século XXI, deixando longe, eu acredito, que a dos estadistas europeus. O Lula sai em defesa do seu amigo Daniel Ortega, que hoje virou simplesmente um corrupto, ditador, que nem Maduro. E isso, sabe por que ele faz? É a defesa de goela de um esquerdismo latino-americano, populista, corrupto, para compensar aqui dentro o arquiconservadorismo. E isso é a lambança do gênio político do Lula. Então ele encanta aí as serpentes, fazendo a defesa dos ditadores sul-americanos, que ele imita, tem inveja, né? Gostaria muito de ser o Lula primeiro e único, trabalha para destruir toda e qualquer liderança no campo progressista. Aí, tá vendo? Esses ataques aí, eu já acho que é uma parada mais, sei lá, mais pessoal mesmo do Ciro, tá ligado? É uma percepção pessoal. Porra, vamos lá, vamos ponderar. É fato que o Lula, tipo, fica sabotando
Tudo que é liderança que aparece. É mais ou menos, né? Vamos combinar, é mais ou menos. Obrigado. Olha aí ao redor e tu vai ver, tipo, pô, quem o Lula tá levantando aí hoje em dia? Freixo, Flávio Dino, o Boulos, nem tanto, né? Aí, por outro lado, o petista vai falar assim, não, mas, porra, aí o que o Lula tem a ver se ninguém aparece também? Entendeu? Um Lula não aparece toda hora, a cada 10 anos, tá ligado? O cara é uma figura única, histórica e acabou. Já era. Para replicar um Lula, esquece. Agora, isso quer dizer que não tem mais nenhuma outra liderança que presta, que mereceria aí um apoio? Aí tu vai falar assim, porra, o Haddad. Pô, gente, eu gosto muito do Haddad, tá ligado? Mas o Haddad não é uma liderança forte. Não conseguiu se reeleger para a prefeitura, né? Tomou um sacode lá na eleição com o Bolsonaro, então, porra, não é lá a liderança, esse tipo de liderança que a gente está falando. Uma nova liderança aí de esquerda que surgiu, como surgiu no Chile, os caralho, não tem ainda. Se isso é culpa do Lula, que o Lula sabota todo mundo, se isso aí é culpa dos outros que também não tomam a frente, aí eu vou deixar aí para vocês. Mas é isso. Eu me lembro aqui, é bom a gente lembrar, o Flávio Dino, quando se lançou candidato a governador do Maranhão contra a estrutura do Sarney, o PT local, obviamente, apoiou o Flávio Dino. E o Lula, esse cidadão aí, decretou intervenção no PT do Maranhão e determinou de cima para baixo que o PT apoiasse a Rosiana Sarney. Eu, Ciro Gomes e o PDT apoiamos o Flávio Dino e não estamos arrependidos, não é? O Lula, eu me lembro bastante bem, a dona Renata, viúva do meu amigo Eduardo Campos, também deve lembrar, o Eduardo Campos, todo mundo lembra, foi o candidato a presidente do PSB. O Eduardo Campos um dia chegou na minha sala, não é, muito comovido, muito emocionado, porque o Lula vetou a candidatura dele a governador de Pernambuco. E eu fui lá exigir, não é, que o Lula aceitasse a candidatura, e o Eduardo foi, mas foi contra todo tipo de sabotagem. Ou seja, pelo Lula nem tinha nascido a liderança do Flávio Dino, nem tinha nascido a liderança do Eduardo Campos. Essa eleição passada, o Lula desceu em Recife para derrotar no nascedor uma grande vocação política também, que é o jovem Campos, que é prefeito do Recife. E isso ele está fazendo, dando as cartas dentro do PSB, dando as cartas no PSOL. Você veja... Esse lance aí do Campos não é mentira, não. Quem sabe, sabe. Vejam vocês, eleitores do PSOL, por quem eu tenho grande respeito, afeto e carinho. Vocês são esquerda raiz, que estão negando, nasceram para negar essas contradições. O pessoal vinha crescendo, chegou até a ter 10%, 12% dos votos, com o Boulos falando boa noite, presidente Lula, esse adesismo despolitizado que o Lula faz, ele explora a vaidade das pessoas. O que aconteceu? O pessoal teve a pior votação nacional nas últimas eleições de 2018. Eu quero deixar isso muito claro, porque nós vamos discutir economia, eu quero discutir isso e quero discutir política. E sabe, o Brasil não pode mais ter vacilação com relação a esses regimes autoritários latino-americanos. Se julgar o que aconteceu na Nicarágua, no Brasil eu fui preso. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Otro caso de limitación de derechos en América Latina ha sido la prohibición de manifestaciones esta misma semana en Cuba. A su juicio, ¿a qué obedece esto? Olha, não é só em Cuba que protestos são proibidos. Só um minutinho. Não é só em Cuba que protestos não são permitidos. Veja, não vou comentar muita coisa, não. Eu acho que o embargo à nação cubana é uma excrescência violenta contra o direito internacional, e nós brasileiros, num possível governo meu, lutaremos sem nenhuma dubiedade pelo fim desse embargo extemporâneo. Mas não é mais adiável que o povo cubano tenha direito às suas franquias democráticas, às suas liberdades democráticas. E essa história de ficar relativizando de que não é só em Cuba que se proíbe manifestação, Lula, que perigo, hein, rapaz? Bom, terminou isso aí, vamos ao próximo. Às vezes eu fico pensando quando Jesus Cristo na cruz dizia:
Sabe, Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o filho já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. Eu tive. Mas não é possível. Dá uma paradinha aí. Bom, agora nós estamos vendo de novo que não é um ato falho. Olha a falta de humanidade, a falta de respeito, se não a mim, que o ajudei a vida inteira. Aí é a parte do ressentimento do Ciro. Mas fora isso, porra, outro ato falho, né, cara? Muito feio, pô, nada a ver. Fica falando tem problema na cabeça porque teve Covid. É isso, a parada é assim, a gente também não, tá ligado? Nem tanto, nem tão pouco. Pô, não precisa, tá ligado? Também comer o cara vivo porque falou uma merda dessa. Mas que falou uma merda, falou, pô. Ué, tu vai negar? Por quê? É um bagulho de mau gosto, é um bagulho que, pô, é desrespeitoso, tá ligado? Se você teve familiar aí, que teve, você teve, alguém morreu na sua família, enfim, cara, é aquele assunto que se torna delicado, pô. Então você tem que falar de uma forma delicada sobre Covid, sequelas de Covid. Você vai falar, porra, os caras devem ter problema na cabeça, ficou com problema na cabeça depois do Covid. Porra. Aí não dá, né? Aí não dá. Que pagam preço, os irmãos do sul do Brasil, os irmãos do sudeste, muitas vezes me respeitam, mas não querem votar em mim porque me consideram um aliado histórico do Lula e do PT. E nisso tem razão. Eu apenas peço a lembrança de todos de que eu fui candidato em 98 contra o Lula, eu fui candidato em 2002 contra o Lula, eu fui candidato em 2018 contra o Lula e contra o Bolsonaro. É evidente, não tendo a honra e o privilégio de servir essa grande nação no segundo turno, me obriguei a fazer aquilo que a minha consciência me determinava, que era ajudar, como ajudei lá atrás a fazer o Plano Real com Itamar Franco e depois rompi com Fernando Henrique pelas contradições todas que aconteceram. Essa é a minha vida. Enfim, mas veja o nível de respeito que o Lula, não por mim, ele já não tem mais nenhum. Hoje os amigos de infância dele são o Gedel Vieira Lima, né, o Palocci sempre foi, o Eduardo Cunha, o Michel Temer, está se encontrando com o Michel Temer agora de novo, o Eunício Oliveira, aliás, a quem ele apoiou contra o Camilo do PT aqui no Ceará, que eu apoiei e tenho muita honra de ter apoiado, é o maior governador do Brasil. Né? O Lula quer ficar com o Renan Calheiros. Essa é a turma dele, está tudo certo. Mas Lula, mais de 200 milhões de pessoas na humanidade contraíram o Covid e você está querendo desqualificar a opinião dessas pessoas no debate político apenas porque tiveram coisa. Eu tive a Covid, graças a Deus, que é muito generoso comigo, me curei rapidamente, não ficou nenhuma sequela, mas a contradição política e econômica sua, Lula, e a soberba e o sapato alto, o salto alto com que você está calçado, você vai encarar, meu irmão, vai ter paciência, mas eu vou lhe enfrentar. Próximo vídeo. Eu tenho orgulho da presidenta Dilma. É importante que as pessoas saibam disso. A Dilma é uma mulher extraordinária, uma mulher de muita competência. Ela não conseguiu fazer um segundo mandato na qualidade que a gente esperava. Para um pouquinho, por favor. Eu também acho que a Dilma é uma pessoa de valor, mas aí a dizer que é uma pessoa extraordinária, Lula, na dimensão da política, por favor, é uma forçação de barra. O Bolsonaro, claro, já ganhou para sempre o lugar de pior presidente do Brasil, mas os números do governo da Dilma são uma das maiores tragédias da história do Brasil. Pô, Ciro, mas aí também tu não quer que o Lula esculache a Dilma, né? Pô, não vai fazer isso nunca. Né? Não é burro. Seria burrice ele fazer isso. Mas, entendo aí o que você está falando realmente. Pô, vamos falar da Dilma em questão política? Não tem muito o que falar, tá ligado? Pô, ela nunca quis esse cargo, ela nunca quis a presidência. Ela disse mesmo que isso foi uma decisão do Lula, que o Lula faz política do fato consumado, né? Que chega para você e fala, não, vai ter isso aí, não sei o que lá, e acabou. É isso. Então o Lula escolheu a Dilma, colocou ela lá, fez ela ser eleita com a popularidade dele, e o resto que fez foi ela. Até porque ele mesmo disse que saiu fora, né? Se realmente isso aconteceu, mas acho que só ali no finalzinho no governo da Dilma
é que o Lula se metia mais, inclusive porque eu acho que ela não deixava, porque a Dilma também é carne de pescoço, né? Ela também não é... Então ela travou um pouco as interferências ali do Lula, e o Lula também não fez muita coisa, mas é isso, cada um, pô, quem é presidente é presidente, quem não é, não é. Não importa se você apoiou ou não. Então, é isso. Ressalvas aí só que, pô, o Lula não vai tacar pedra na Dilma assim, do jeito que você pode fazer. Politicamente, você tem todo o direito de fazer isso. O Lula, pô, não dá pra esperar isso dele, pô. Não pode cobrar isso dele. Sabe, em 120 anos de economia registrada do Brasil, é no governo do PT, você dando as cartas com a Dilma ali, que o país cai 7% em apenas 2 anos. Nunca houve isso, você gosta dessa expressão, nunca antes na história desse país. Pois bem, o Brasil caiu 7%. O desemprego, quando a Dilma assumiu, era 4%, quando ela saiu era 11,6%, onde está até hoje. A taxa de câmbio, quando ela recebeu, era R$ 1,75 por dólar, ela explodiu para 4%. A taxa de juros, que aí está exorbitando, a gente falando mal do Bolsonaro, com toda a razão, porque botou a taxa de juros em 10,75%, é um escândalo isso. Com a Dilma e você, Lula, foi 14,25%, uma das maiores taxas de juros do mundo e da história brasileira. Percebe, Lula? E veja, eu estava naquele jantar, isso as pessoas vão começar a saber só aquilo que eu posso falar sem quebrar a lealdade com que eu sempre me comportei, e você sabe disso. Mas era um jantar público, onde estava Eduardo Campos, Roberto Amaral. O Ciro é foda, porque ele tem muita historinha dessa, né, de bastidor. Pô, o cara tá a vida inteira na política, tá ligado? 30, 40 anos. E já passou por, né, alguns partidos, já transitou bastante. E já fez parte de governos e tal. Então ele conhece muita gente. Cara, deve ter muita fofoquinha aí que só deve sair agora nas eleições desse ano, né? Ele deve estar segurando para soltar. Mas é interessante, né? Berzoini, Márcio França, Dilma Rousseff, uma série de pessoas em que você forçou a mão para retirar a minha candidatura à presidência da República, depois de ter passado 3 anos dizendo que eu era o candidato, e anunciou que ia lançar a Dilma. E eu, na frente dela, disse a você, Lula, isso é uma imprudência. A Dilma não tem vivência política, a Dilma não tem experiência para isso. A situação do Brasil é muito complexa, muito difícil, não é razoável colocar uma pessoa sem nenhuma aptidão. E você, usando da sua popularidade, como está fazendo de novo, desconsiderou todos os argumentos, desconsiderou tudo, e agora quer fazer de conta que não é o responsável por isso. Você é o responsável por isso. A verdade é o seguinte, o Lula e o PT não sabem o que fazer com a Dilma. Numa hora elogiam, noutra tentam fazer uma autocrítica sobre ela. E veja, não se trata da Dilma, não se trata da Dilma, eu tenho muito respeito por ela. Deixa eu dizer aqui ao petista que não me respeita, hoje acha muito bom andar com o Alckmin, que achou que era muito bom que o Lula tivesse sido preso para a estabilidade política do Brasil. Não estou me queixando. Eu estou só dizendo o seguinte, que nós aqui no Ceará, Lula, demos 2/3 dos votos contra o impeachment, que você chama de golpe. E agora o PT não sabe mais fazer, não sabe o que fazer. Ou seja, o Lula acha que todos nós somos idiotas e que todos nós vamos ter uma memória boa da fase em que ele mandou ver no governo, não é? Aproveitando os preços folgados, eu vou explicar isso muitas vezes, mexeu com a taxa de câmbio, liquidou a indústria brasileira, mandou o povo para o crediário, produziu 63.700.000 pessoas humilhadas no SPC, o maior endividamento das famílias da história, 72 de cada 100 famílias brasileiras endividadas. É isso que se trata, meu irmão. Ou a gente discute isso, ou nós vamos ficar isso. Então, pronto, o Lula foi legal, mas a Dilma, que nós votamos nela por conta da imposição do Lula, destruiu o Brasil, ferrou a economia brasileira e foi caçada, não é? Com uma posição muito esquisita do Lula, muito esquisita mesmo. Mas deixa eu mostrar os 2 vídeos para mostrar para vocês um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Porque o PMDB elegeu Eduardo Cunha de presidente da Câmara. Para o PMDB elegeu Eduardo Cunha, não, Lula. Também qualquer brasileiro que não seja fanático, que esteja preocupado em buscar a verdade, que esteja preocupado em construir o futuro do Brasil, também pode recuperar o que eu fiz, o que eu falei, quando você, Lula, de forma absolutamente irresponsável, me perdoe, meu irmão,
mas não há outra palavra, de forma absolutamente irresponsável, entregou o sistema Furnas para o Eduardo Cunha roubar. Eu fui a você, falei com você, Lula. Eu só estou contando isso porque você me disse que não ia entregar. Eu disse, se você entregar Furnas para o Eduardo Cunha, ele vira presidente da Câmara, e como presidente da Câmara, ele entra na linha de sucessão, e é uma irresponsabilidade. Aí você disse, não vai acontecer e tal. No dia seguinte, eu soube pelos jornais que você tinha nomeado. E eu fui aos jornais e protestei. E chamei o Eduardo Cunha na data de ladrão, ele me processou. O meu irmão Cid Gomes era ministro da Educação da Dilma, denunciou o Eduardo Cunha, e você, mais a Dilma, se solidarizaram com o Eduardo Cunha, e agora, meu irmão, vem dizer que o Eduardo Cunha se elegeu presidente contra você. Lula, eu não vou deixar você faltar com a verdade dessa forma para o povo brasileiro. É aquele negócio, né? Não é que ele está mentindo, ele só não está falando a verdade toda. Que é isso, a verdade é que, porra, Eduardo Cunha era bandido a vida inteira, desde que ele era aqui do Rio. Começou como suplente de deputado aqui no Rio, de deputado corrupto, e já começou a entrar em esquema de corrupção na Telerge, meu amigo. Telerge, 90 e pouco, 91, o cara já estava sendo acusado. Foi para o nível federal e continuou fazendo as tretas dele a vida toda. Então todo mundo sabia do Eduardo Cunha. Se eu sabia, quem sou eu na fila do pão? Porra, eu não sou ninguém, mano. Se eu sabia que o Eduardo Cunha era um filho da puta, porra, o Lula vai saber. E o Lula foi lá e botou ele em Furnas. Olha aí, beleza. Furnas, porra. Porra. Puta empresa estatal, grande pra caralho, importante, cheia de dinheiro, boa de desviar dinheiro. Quer dizer que o Lula roubou Furnas? Não, gente. Mas quer dizer que ele botou a raposa pra tomar conta do galinheiro? Será? Hein? O que vocês acham? Beleza. Para não permitir que a Dilma fizesse as coisas que tinham que fazer. Então, a Dilma, para mim, é um motivo de orgulho. A Dilma é um motivo de orgulho. Eu acho que a Dilma foi vítima do Congresso Nacional. Opa, um minutinho. A Dilma foi vítima do Congresso Nacional. Ô, Lula, a Dilma governou exatamente com a base que você construiu para ela. Você nomeou Gedel Vieira Lima. As pessoas não são obrigadas a conhecer, mas eu sei e quero que o povo brasileiro, que não seja fanático, entenda que eu estou preocupado com o futuro. Eu quero debater o Brasil, porque a gente precisa mudar esse estilo de fazer política que o Lula representa, que ele copiou do Fernando Henrique. O Gedel Vieira Lima é aquele daquelas malas. Será que dá para o diretor botar aí um insert para a gente mostrar? 51 milhões de reais. Pois bem, o Lula, Lula, nomeou o Gedel ministro da Integração Nacional, o cargo que eu ocupei. Simplesmente o cargo responsável por tocar a mais importante obra, na minha opinião, do seu governo, que foi a transposição do São Francisco. Isso é foda, né? Porque aí é aquele negócio. Pô, mas o cara não roubou. Pô, mas ele colocou um cara lá que roubou. Pô, mas não foi ele que roubou. Foi o outro cara que roubou. Mas, pô, foi ele que colocou lá. Aí fica nessa, entendeu? E o que é isso, né? O que é isso, no final das contas? Isso é a parte política. É a parte do julgamento político. É a parte da percepção que você vai ter daquela pessoa a partir das ações que ela tomou, tá ligado? Porque sempre vai ter uma justificativa. A política é isso, é briga de narrativa. Então, pro cara que defende que o Lula, porra, defende o Lula, ele vai falar que, porra, ele colocou o Gedel lá para poder governar, e aí o cara foi e roubou, prende o cara, foda-se. Também o Lula não foi lá defender o cara depois, né? Vamos ser justos. Mas o outro lado da moeda vai falar, não roubou, mas botou o cara lá para roubar. Por quê? Porque será que ele não sabia da idoneidade do Gedel? Essas paradas, tá ligado? Em Brasília todo mundo se conhece, mano. Entendeu? A percepção que a gente tem daqui é desse tamaninho. Lá, todo mundo conhece todo mundo sabe quem rouba, o que rouba, aonde rouba, quem é traficante, quem usa droga, quem come puta, quem não come, quem faz suruba na mansão lá, quem não faz. Todo mundo em Brasília sabe dos podres de todo mundo. Essa é a verdade. E aí, como todo mundo tem rabo preso, fica todo mundo ali naquele coleguismo, né? Naquele parlamentarismo. Enfim, a classe política ela não costuma se trair, né? A não ser que você encurrale parte dela. Aí ela se come até viva.
Você, Lula, deu à Dilma a mesma base. A Dilma nomeou o mesmo Gedel vice-presidente da Caixa Econômica Federal. E agora todo mundo tem que esquecer. Ok, você cometeu um erro, está se desdizendo, está pedindo desculpa. Não, Lula, você está com a mesma gente agora de novo. Você anda mandando emissário para o Michel Temer, que, aliás, você, na sua irresponsabilidade, botou na linha de sucessão e eu protestei na época. E você e a Dilma disseram que eu estava magoado. Nós vamos agora aceitar essa contradição de novo. Meu irmão, não é vingança. Eu não estou interessado, não tem mágoa, não tem nada. Eu estou perguntando se o futuro do Brasil vai repetir o passado. Se nós repetirmos as mesmas pessoas, as mesmas práticas, os mesmos valores, vai dar a mesma coisa. Tragédia, crise, e o país não aguenta mais. Essa é a grande questão. Vítima, na minha opinião, de uma conspiração para dar um golpe e não permitir que... Só um minutinho. Golpe é assim, quando você violenta a Constituição, os militares, dia 1º de abril de 1964, o general Mourão desceu lá de Juiz de Fora para emparedar o poder. O presidente do Congresso declarou vaga à presidência, dizendo que o João Goulart tinha fugido do país. Era mentira, não é? Isso é um golpe. Porém, a Dilma é uma pessoa honrada. Está aí. Isso eu posso afirmar, por mais que eu tenha hoje, sabe, um grande constrangimento. Foi disparada a segunda pior presidente da história do Brasil. Eu não quero conciliação com isso, mas é preciso dizer que ela é uma pessoa honrada, embora tenha feito aquilo que o Lula mandou fazer. A nomeação do Gedel foi ela que fez. Vice-presidente da Caixa Econômica, só no Porto Maravilha, uma propina aí nas coisas, deu aí milhões de reais para o Gedel. Pois bem, o Lula fala que houve um golpe. Eu digo que houve um golpe e lutei contra o golpe. Mas se houve um golpe, meu irmão brasileiro, por favor, vamos pensar no futuro. Quem deu esse golpe? Forçoso reconhecer que foi o Senado Federal. Confere? Sim, foi ali que se cassou o mandato da Dilma no Senado Federal. Quem presidiu o Senado e votou por esse golpe? Renan Calheiros. Quem estava na linha comprometido com o apoio do Lula logo em seguida para ser presidente do Senado? Eunice Oliveira. Espera aí, meu irmão. Uma companheira nossa, que eu vou mostrar para vocês proximamente, nós chamamos para protestar na rua, eu me demiti para ir lutar, uma companheira nossa perdeu o olho numa manifestação contra o golpe. E o Lula está agarrado com essas pessoas todas. E não é de hoje não, viu? É de hoje de novo. Em 2018, ele estava agarrado com essas mesmas pessoas, ali mesmo, um aninho depois do tal golpe, que ele fala de novo aí. Não votar para presidente da República. Aí essa batalha de narrativa do Ciro é o seguinte, né? Tipo, porra, falou tanto que era golpe e agora tá unido com as pessoas que deram golpe em você. O que é um puta argumento, né? Vamos concordar. Você toma um golpe político, porra, a última coisa que você vai querer fazer é se aproximar daqueles que te deram golpe. Só que aí o Ciro entra num debate que, novamente, é estritamente político, tá ligado? Porque pro Lula, na cabeça do Lula, ele se unir com essas pessoas que deram golpe, tipo o Alckmin, tipo o PSDB, tipo o PMDB, na verdade, você garantir governabilidade. Porque no Brasil é assim que funciona. Então o Lula, a priori, ele assume que a governabilidade ela tem que ser dada nesses moldes. É aquele discurso que ele faz que, porra, eu vou governar com quem estiver lá. É isso. Saca? E então ele justifica assim, dessa forma. Tá ligado? Não, eu vou me encontrar com o Alckmin porque o mal maior é o Bolsonaro. Nós precisamos tirar o Bolsonaro. Foca no Bolsonaro. O Bolsonaro tá destruindo o país. O que não é mentira. Só que aí você abre o caminho para você fazer essa tal dessa frente ampla. Porque aí o problema é o quão ampla é essa frente. Ela vai até onde? Ela estica até abraçar quem? Só vai ficar o Bolsonaro de fora? Pô, mas se só ficar o Bolsonaro de fora, tá todo mundo dentro? E se tá todo mundo dentro, isso deixou de ser uma frente ampla. Como é que você vai conciliar interesses tão diversos da direita e da esquerda dentro de uma frente ampla para governar? Você vai ter que se aproximar, o quê? Do centro. Então é esse o movimento que o Lula está fazendo e que, pô, para quem defende aí pautas mais à esquerda, tradicionais da esquerda, como taxação de grandes fortunas, reforma tributária em geral, fazer os ricos pagarem imposto, etc.
pega mal quando o Lula mete uma dessa de que, porra, esse negócio de taxar grande fortuna não é bem por aí, não sei o que lá. Por quê? Porque ele está se aproximando do centro. É uma estratégia política. Se é válida, se não é, se é eleitoralmente viável, se não é, se é moralmente aceitável, se não é, aí fica a seu critério. Os fatos são esses. Pública, mas ninguém vai me intrigar com a Dilma, porque eu reconheço na Dilma uma mulher de extraordinária qualidade, de muito Só um caráter. minutinho. Semana passada, essa mulher de extraordinária qualidade, o Lula desqualificou mais uma vez, dizendo que ela não terá lugar num possível governo seu, porque ela não tem habilidade política, não é do ramo, e ele só viu isso agora, quando não lhe convém, de forma desonesta, para empulhar a sua opinião, meu irmão. Ele quer que você esqueça que nós votamos generosamente na Dilma por influência dele. Competência ética e uma mulher de muita competência técnica para governar qualquer país. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Eu, de vez em quando, brincava com a Dilma que ela nasceu para cumprir ordens e não para dar ordens. Só um minutinho. Quando eu disse que eu desconfiava que o comportamento do Lula, que eu sei que não tem escrúpulo de nenhuma natureza para perseguir a sua ambição pelo poder. E eu conheço, e não vou devassar, a opinião do Lula sobre a Dilma na data. O escritório do Lula era um lugar onde todo mundo, jornalista, político, que fosse lá, ouvia de manhã, de tarde e de noite o Lula falando mal da Dilma para matar e para valer, desqualificando o tempo inteiro. Eu, quando disse isso, foi um Deus nos acuda, porque cada vez que eu falo uma verdade dessa... É muito foda, né, isso, Ciro? Ele joga umas paradas de bastidor assim. Pô, como é que eu vou saber, tá ligado? Ou eu acredito nele, ou eu acredito... Ou não acredito, né? Quem vai confirmar isso aí? Que o Lula ficava esculachando a Dilma. É só o Ciro, porra. Entendeu? Aí o problema desse tipo de coisa é que ele automaticamente afasta a galera que é do PT, que é do Lula, tá ligado? Mas também ele não tá fazendo muita questão dessa galera, né? Porque ele sabe que os 30% cativos do Lula são do Lula, então faz sentido dentro da estratégia do Ciro de não estar correndo atrás do voto mais de petista. Ele já abriu mão dessa. Ele tá querendo pegar o dos bolsonaristas arrependidos. Dessas irrespondíveis, todo o gabinete do ódio que o Lula fundou e mantém, e eu disse a você, não lembra, Lula, na última conversa que nós tivemos longamente, que cada molecagem do seu gabinete do ódio, eu ia responder diretamente a você. Pois bem, pode mandar os seus intermediários fazer o que você quiser fazer, que eu vou responder direto a você. Pois bem, quando eu disse isso, lá se vê a Dilma, né, com o negócio de que a minha opinião política sobre uma presidenta da República, sobre números de economia trágica que ela produziu, sobre a contemporização que ela fez com todas as péssimas práticas do Lula e do PT. Gedel Vieira Lima era vice-presidente da Caixa Econômica nomeado pela Dilma. Só para a gente ter aqui uma certa clareza. O Guido Mantega era o ministro da Dilma, ministro do Lula, não é? Que, aliás, andou dizendo agora que não tomaram cuidado com a indústria. Destruíram a indústria nacional brasileira. Não vai passar numa frasezinha assim, não. Nós vamos voltar a conversar sobre isso. Mas veja, quando eu falei, fiz uma opinião política, nossa senhora, lá vem a desqualificação, que minha opinião deriva de ser machista, que é uma opinião misógina e tal, tudo para desqualificar o mérito do assunto. O Lula diz que fez uma brincadeira e que disse para a companheira Dilma, né, que, eu não vou fazer ironia, disse para Dilma que ela nasceu para ser mandada e não para mandar. Isso é o que ele pensa. Porque na relação política ela era mais difícil. Mas eu tinha esperança que ela aprendesse. Para um pouquinho. Ele tinha esperança de que a presidência da República fosse uma escolinha do professor Raimundo para uma pessoa que não tinha nenhuma vivência política aprendesse. Não, Lula. Você imaginou que ia botar lá uma pessoa para você mandar e desmandar e continuar mandando, e fez o plano dela ficar 4 anos e voltar depois. E aí a sua fúria é porque a Dilma resolveu contradizer a sua ambição de voltar ao poder logo em seguida e resolveu ser candidata à reeleição. Você sabe disso, não é, Lula? Você sabe disso. Aí é foda. Aí meteu uma dessa, né? É verdade ou não é? Não sei também. Como é que eu vou saber? Eu não tava lá. Mas faz sentido? O que você acha? Faz sentido? Faz sentido, pô. Faz sentido, sabe por quê, cara? Porque o próprio PT, durante toda a sua existência aí, sempre deixou claro que o projeto político dele para ser implementado era um projeto aí de 15, 20 anos.
Até porque um projeto para mudar a estrutura, né, do Brasil tem que ser no mínimo isso aí, cara. São 500 anos aí de chicote no lombo. Porra, exploração das elites. Para tu mudar isso, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser no mandato de 5 anos, de 8, não vai. Então, beleza, faz sentido, né? Até porque 20 anos aí é o tempo de uma geração para outra. Então, você consegue medir aí grandes... ter referência, né? Do que mudou, do que não mudou. Enfim, certamente o plano do PT era 8 anos de Lula, 8 anos, na verdade, 4 anos de Dilma, que aí voltava no 12º, mantinha mais 8 anos e pronto, 20 anos. É isso. Bate certinho a conta. E aí, como o Ciro acusa, né, dizendo que o Lula ficou putaço, porque a Dilma foi bater o pé e quis a reeleição. Eu não sei, cara, eu não tenho esses bastidores aí para confirmar nem desconfirmar. O que eu sei é que faz sentido, né, até a partir do plano político histórico do PT. E é isso, mais uma coisa aí que tá no campo da fé, porque política também é lugar de fé. Então, ou você tem fé ou você não tem. Sabe disso, que isso é verdade. Que ela acredita que era o mais fácil, mas eu acho que essa foi uma das dificuldades da Dilma, que foi a relação política dela. Pois é. Então, nós estamos aí tendo a nossa possibilidade, volto a dizer, eu quero um debate. E eu quero debater o futuro, eu quero debater a mudança do modelo econômico que produziu essa tragédia social no Brasil e quero comovidamente debater alternativas a esse modelo de governança política que faz com que a lambança, o acordão, o conchavão, né, sejam a resposta para uma tragédia que não tem mais como ser reproduzida. Bom, para concluir, eu vou exibir aqui um vídeo em que o Lula confirma tudo o que eu venho dizendo. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, eu não vou enganar o povo mais uma vez. O Lula está no processo político brasileiro mandando ou condicionando o processo político, tipo a eleição do Collor ou a eleição do Bolsonaro, em todas as eleições desde 1989. E ele, talvez por ato falho, diga, eu não vou mais enganar o povo. Será que dá para acreditar? Bom, nós terminamos aqui o... Esse aí foi um ato falho, né? Obviamente. Mas foi um puta de um ato falho, né? Porra, Lula, não pode dar esse mole, cara. Não tem mais... Não tem experiência para fazer esse tipo de coisa. React com Lula, e nós temos mais 2 videozinhos, não é? Porque se eu tenho respeito, eu trato o Lula como adversário político, mas e os inimigos da República eu trato com outro status. Tem mais 2 videozinhos aqui que vale a pena a gente ver. Vocês devem lembrar que na semana passada eu mostrei o Bolsonaro reclamando que, coitadinho, ele é um injustiçado, que nunca foi preconceituoso com ninguém, que nunca produziu uma fake news. Bom, a afirmação dele é tão grotesca que todo dia ele próprio se encarrega de desmentir. Vamos ver esse trecho da última live dele. Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero, lá do Pernambuco. Sabe que cidade que fica lá? Está cheio de pau de arara aqui, não sabe que cidade fica Padre Cícero, pô? Olha com que xenofobia, com que preconceito o Bolsonaro vomita a sua frustração, não é, contra o povo nordestino. Aliás, todos nós sofremos aqui e ali uma discriminação, enfim, mas o presidente da República, e ele vai também no elemento que para nós é extremamente simbólico da fé do nosso povo. O padre Cícero Romão Batista, que nasceu no Crato, foi para o Juazeiro, que era então uma pequena vila do Crato, e dali não só foi um líder político importante, mas virou um líder espiritual de multidões no Brasil, não só de nordestinos. O processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista, o seu ignorante, está correndo no Vaticano, porque o padre Cícero Romão Batista tem uma passagem absolutamente generosa na vida do nosso povo no passado e é muitas vezes a intercessão através da qual muitos de nós que temos fé pedimos a Deus saúde, paz, trabalho, enfim, condição de viver com dignidade e decência. Você, Bolsonaro, você é um desastre completo. Mas estamos contando os dias para viver pelas costas e depois, grade Bolsonaro.
Me mostra o próximo vídeo aí, por favor, diretor. Ah, esse aqui é muito bom. Pô, Ciro, eu não vou deixar tu fazer esse react, não. Esse aqui eu vou fazer. Tá maluco? Eu vou encerrar essa daqui e vou abrir outra live. Logo na sequência. Só para eu poder baixar esse vídeo mais fácil depois.